Bom, agora falando um pouco da parte da programação, ela tem que ser separada em duas partes, uma para o controle e uma para o carro. Começando aqui pelo controle, a primeira coisa que tem que fazer é baixar duas bibliotecas, a biblioteca do módulo, a RF24 Master, e a biblioteca SPI Master. Eu vou ir direto para as partes importantes que podem dar problema na programação, porque o resto é basicamente salvar variável, definir pino e etc. Aqui nessa linha, ela é importante porque, salvando em pipe, a gente está salvando o código de transmissão entre os dois módulos. Se um módulo tiver um código de transmissão diferente, eles não vão conseguir se comunicar. Aqui embaixo tem a inicialização da comunicação à rádio, com os pinos CE e CSN. No setup, no caso do emissor, ele vai começar a transmissão. Ele vai começar a transmissão de dados do emissor para o receptor. Aqui tá salvando. Aqui a gente salva todas as variáveis, todos os valores analógicos e digitais nessas variáveis joystick. E por fim a gente manda através desse código radio write pro emissor, quer dizer, pro receptor. Aqui tem um problema que quando eu fui fazer o primeiro teste, eu não estava conseguindo enviar. Aí eu mudei para uma variável tipo int aqui dentro, e ele conseguiu enviar. Mas depois eu mudei de volta e funcionou do mesmo jeito. Aqui no receptor, a mesma coisa, as duas bibliotecas, mais essa biblioteca aqui do servo que já vem direto no Arduino. Bom, definição de pinos aqui. Aqui no servo eu defini dois servos, o servo 1 sendo o servo de direção e o ESC sendo o motor brushless. Aqui de novo aparece o código de transmissão, a inicialização da transmissão à rádio. Aqui definição de variáveis com 1. Aqui de novo a parte de inicialização de transmissão. No caso do receptor, ele vai começar a ler em vez de enviar. Aqui na parte do loop, a primeira coisa que tem que fazer é testar se a comunicação está rolando com esse if aqui. Se estiver rolando, ele vai executar normal tudo que tu enviar do emissor para o receptor. Bom, aqui de novo mostrando que eu salvei todas as variáveis no tipo joystick. Aqui tem a parte do comando que controla o servo de direção. Essa variável tipo X aqui vai ser todo o comando que eu fizer no eixo X do transmissor, no caso no joystick. O máximo que o mínimo que o joystick vai é 0 e o máximo é 666. Eu mapeei ele para ele ficar num ângulo que vai ser usado para a parte da direção do nosso projeto. Por isso ele está aqui. Mas o máximo que pode ser aqui é de 0 a 180. Aqui no servo 1, write eu mando para ele executar esse ângulo aqui. Eu vou mostrar um vídeo que eu fiz aqui sobre como funciona. Bom, agora indo para a parte do eixo Y, vai ser a mesma coisa que o eixo X, só que a diferença é que em vez de 0 a 666, ele vai de 323 a 666. Isso porque eu quero que quando o analógico estiver parado, o motor fique parado também. Se eu colocasse ele como 0 e 666, o motor já iria iniciar andando, sem eu precisar mexer o analógico.
Que é a mesma coisa, eu mapeei de 0 a 170, porque é o máximo que o motor... que o máximo de velocidade que o motor vai pegar. Mesma coisa que eu escrevi pro servo para ele executar esse ângulo. Eu não tenho salvo nenhum vídeo de como eu fiz ele andar, mas eu vou usar um exemplo que um amigo meu fez e é a mesma coisa praticamente. Vai, tudo junto. Vai. Pega a marcha. É muito mais esse vídeo. Bom, aqui começa o código dos botões, sendo que o VAR direita ele está testando se eu apertei o botão. Se eu apertei, ele vai ligar o LED aqui. Se não, ele vai continuar com o LED apagado. Esse delay aqui é para evitar o erro, o ruído por causa do botão. Aí a gente usa esse delay para evitar para colocar o debounce, no caso. Aqui eu estava testando o código PID. Basicamente, quando eu apertar o botão de baixo, ele vai executar a leitura dos sensores, vai mapear ela de 100 para quando ele tiver uma linha preta e 1 quando ela tiver em branco, no caso. Salvando esses valores aqui, usando essas contas, para certificar que a linha esteja bem no meio, eu envio para uma variável erro para ele testar através de um código do PID. E com isso eu salvo no ângulo P aqui e aí eu faço com que o servo responda exatamente com o que tá vindo desse cálculo aqui. Então ele vai tentar se manter sempre no meio. Se ele for um pouco para o lado, ele vai, digamos, ele vai para a esquerda, o servo vai se direcionar para a direita para voltar para o meio da linha. Assim que nem um seguidor de linha comum. Aqui eu vou mostrar o código quer dizer, o vídeo de como eu testei o PD. E tem umas variações no servo que ele fica se tremendo. Isso porque o valor não é sempre constante. Uma coisa que eu me esqueci de falar sobre o motor é que ele precisa ser configurado toda vez que tu vai usar ele. Ou seja, se tu colocar ele e já tentar mexer direto, ele vai ocorrer um erro. Para solucionar esse erro, tem que seguir uma sériezinha para configurar o ESC. Tu tem que inicializar quando colocar ele direto na bateria, tem que esperar um tempo até dar um bip, levar o analógico até o máximo, esperar um bip, baixar um pouco o analógico até ele ficar no valor médio, esperar o bip e aí voltar pro valor zero. Nisso ele vai soltar uma musiquinha e vai ser possível controlar ele normalmente. Caso tu não faça isso e vai direto testar ele, vai ocorrer um erro em que ele vai ficar fazendo uns bips. Tipo assim. Quando eu pagar em março, no caso, pago agora janeiro, fevereiro, para pagar março para colocar 8 anos. Para corrigir isso, é só fazer aquelas sequências de passos que eu falei agora há pouco. Bom,
Fora isso, não tem nada de importante, só as configurações de pinos, que deve tomar cuidado. Bom, é isso. Bom, falando um pouco sobre o controle que a gente usou o Joystick Shield versão 2.4. Ele é bem prático, já que tem conexão direta com o Arduino Uno e também tem conexão direta com o módulo que a gente usou. Sobre as conexões com o Arduino, o analógico do controle se conecta no eixo X com a porta analógica 0 do Arduino e no eixo Y conecta com a porta analógica 1. Os botões, o de cima se conecta com a porta digital 2, o da direita com a porta digital 3, de baixo com a porta digital 4 e o botão esquerdo com a porta digital 5. Tem esses outros botões aqui que são das portas digitais 6 e 7, mas eles não foram usados no nosso projeto. E aí, pessoal, estou aqui para falar um pouco sobre a parte eletrônica e programação do carro. Bom, começando aqui pela parte eletrônica, o microcontrolador que a gente usou foi o Arduino Uno, mais pela facilidade, já que um de nós já tinha o Arduino Uno, mas dá para fazer com o Nano e o Mega sem problemas também. Aqui na direita a gente tem a iluminação do carro. A gente usou 6 LEDs, sendo 2 para significar os 2 faróis dianteiros, 2 para significar os 2 faróis traseiros e 2 para ser os LEDs de freio. Aqui em cima a gente tem todas as barras de pino usadas na placa, sendo J1 a comunicação com o brushless, J2 com o servo de direção, J3 com a bateria, J4 os sensores TCRT. Aqui embaixo a gente tem o buzzer. A gente ia usar ele para fazer uma sirene, só que acabou não rolando. Mas ele está aqui ainda no circuito. Aqui tem um módulo Wi-Fi que a gente usou, o NRF24L01. Para usar esse módulo tem que tomar cuidado com esses 3 pinos aqui, SCK, MOS e MISO. Isso porque eles têm umas conexões específicas com o Arduino. Sendo SCK conectado com o pino 13, MISO com o pino 12 e MOSE com o pino 11. CE e CSN são comunicações a rádio entre os Arduinos. Entre os módulos. Só que eles não têm pinos específicos, então pode ser qualquer pino digital e eles vão funcionar. IRQ é um pino não muito necessário, não no nosso projeto pelo menos. A alimentação do módulo também tem que tomar cuidado porque ele não pode usar 5 volts, mas sim 3,3. Além disso, para evitar erro de comunicação, principalmente quando tu usa antena no módulo, sempre bom usar um capacitor para evitar erro de comunicação. E aí, galera, agora a parte mais mecânica do carro, que talvez seja a parte mais complexa em relação ao tempo que a gente teve para realmente fazer. No começo, e o projeto foi todo baseado na ideia da inspiração de fazer um Chevette. E não que essa ideia não continue, mas no fim das contas não deu tempo de imprimir ou de confeccionar a carenagem. Mas é algo que esse carro poderia aceitar depois que o projeto ficar pronto. Então, a carenagem pode ser ainda adicionada. Bom, antes de começar a explicar o que a gente desenvolveu no Solid aqui, acho bom mostrar a inspiração do carro. Algumas pesquisas e conversas com o professor Rafael, ele nos mostrou esse vídeo aqui, que é bem interessante. É um carro que é a usina Infovent,
um carro simples que tem 4 motores amarelos, dos mais comuns, e um microservo aqui na frente para fazer, o sistema de eixo móvel. Então a gente gostou bastante dessa ideia, resolveu seguir ela, e tem um material bem bom aqui mostrando as peças detalhadamente, então ajudou bastante no começo dos desenhos, porque a gente não tinha muita noção. Então a gente foi para o Solid, e assim como no carro ali, a gente dividiu bem entre parte frontal e parte traseira. Bom, primeiro a parte frontal, que como eu falei, tem um microservo aqui, igual ao que a gente viu ali. E qual o papel dessas chapinhas aqui? Bom, a gente tem umas barras que fazem a estrutura de chassi. Aqui a gente tem mangas de direção que comunicam a árvore de direção com as rodas. E esse motor, ele é conectado por essa chapa na árvore de direção, na verdade na barra de direção que compõe a árvore, e ele faz esse movimento aqui através do controle que a gente mostrou anteriormente. Então, com esse movimento aqui, a gente consegue controlar através de um dos analógicos do carro para onde que o carro, a direção que o carro vai ir. Bom, essa é o desenho está aqui. É importante falar que a gente usa alguns rolamentos aqui, rolamentos padrões de 8 milímetros. A gente pode detalhar melhor depois. Aqui a manga de direção, como eu falei, faz a ligação entre a barra que está conectada ao sistema de direção e a roda. Bom, acho que a parte da frontal é isso. A parte de trás é um pouco mais complexa, porque a gente não tem conexão nenhuma. Tem o entre-eixos, ele é responsável por girar as duas rodas, porque elas fazem o papel da aceleração do carro. E outra porque o servo, desculpa, o brushless ele é muito potente, ele exige que a gente, ele exigiu que a gente fizesse uma transmissão a partir de polias, de uma menor para uma maior, para reduzir um pouco essa velocidade dele. E também os entre-eixos tiveram que fazer com a gente, tiveram que a gente faça um suporte para botar os rolamentos aqui, como pode ver aqui, e fixar na barra central do chassi, para isso aqui não ficar solto. Então, aqui a ideia é que vá elásticos que unem uma polia com a outra, e assim reduzindo um pouco a velocidade. E aqui é um suporte que vai fixo essas barras aqui para fixar o entre-eixos na parte central do chassi. A ideia é que essas duas partes funcionam em conjunto, como se a parte de trás fosse a aceleração e essa aqui fizesse o comando da parte mecânica. Para fazer a usinagem, a gente utilizou frese e torno, e foram alguns processos diferentes, como desbastes internos, corte de barras e desbastes externos.